Obrigado pela acolhida. Eu sou professor do campus Restinga, que é um campus de periferia da cidade de Porto Alegre, tá? Que tem uma peculiaridade que foi, até o presente momento, o único campus de Instituto Federal que foi construído a partir da demanda popular. Foi através da própria organização da comunidade do campus, tá? Que é uma comunidade não apenas bastante grande, né? Aliás, é tão grande quanto algumas das cidades onde há campus do IFRS, e é uma comunidade bastante articulada, bastante aguerrida, e, bom, não falta motivos para ela ser do jeito do que ela é. Tá? E então, sendo professor apesar, né, de uma instituição federal, no qual a gente tem esse processo não tão intenso como numa URGS, né, que tem ainda o processo de vestibular, mas tem um processo que, mas mesmo assim, nos assemelha muito às instituições que são estaduais, né, no próprio bairro que existe. Então, muitas das questões que afetam outras escolas, né, nos afeta de forma semelhante. Então, algumas das questões que eu vou citar, elas dialogam muito a partir da realidade que a gente vive, né, no nosso espaço de trabalho, certo? Bom, fundamentalmente, eu sou professor de história, eu não vou trabalhar com histórico do processo que levou à criação dessa coisa que, né, oficialmente se chama de uma reforma, tá? Mas eu vou fazer uma leitura mais política, tá? Enquanto membro da gestão, né, do Sindoif, que é o sindicato que representa os docentes do IFRS na grande região da cidade de Porto Alegre, como militante de movimentos sociais, movimento de luta de classe, e como militante partidário. Tem alguns companheiros aqui da Unidade Popular, que eu sou muito feliz de integrar a mesma legenda que esses camaradas que estão aqui. Tá? Obrigado por terem vindo, obrigado a todos, todas e todos que aqui comparecem. Mas, fundamentalmente, assim, do ponto de vista, quando a gente fala, né, do novo ensino médio, há uma compreensão de que ele diz respeito quase que exclusivamente ao ensino público, estadual, em alguns casos municipal, que algumas cidades possuem, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim, e os institutos federais também têm sido bastante fragilizados. Eu não vou entrar em detalhes muito profundos a respeito do processo do novo ensino médio, acredito que a colega vai fazer isso com maior detalhe. Mas, enfim, né, esse processo que iniciou recentemente, contemplou a maravilhosa ideia de criar, né, uma série de itinerários formativos, que visa, a princípio, tornar mais interessante, ou mais lúdico, ou mais profissionalizante o modelo de ensino médio. E, fundamentalmente, quem acaba pagando o pato desse processo são as ciências vistas como menos relevantes ou dispensáveis, né? No caso, as humanidades, entre as quais me encontro eu enquanto professor de história, artes e a disciplina também, né, da língua espanhola, que, aliás, para quem precisa de espanhol, né, no país fica na América Latina, que bobagem, língua espanhola, né? Então, é totalmente dispensável. Enfim, né, esse processo leva, né, a uma diminuição do número de horas dessas disciplinas, né, chamadas propedêuticas, né, que essas que são a base da ciência como a gente concebe, né, no universo escolar. E, né, após a aprovação desse
né, desse modelo de reforma, a gente vai gradualmente percebendo também uma adaptação no interior dos institutos federais, de alguma forma. Por quê? Porque se no plano original, né, havia uma ideia de que essas disciplinas gerais de formação, excluindo um monte delas, como o que eu acabei de citar, teria em torno de 1.800 horas. Né? Pois bem, o que vem acontecendo nos institutos federais nos últimos anos também? Há uma adaptação com as reformas dos planos de curso, de maneira a fazer com que as disciplinas chamadas propedêuticas, né, de outra forma dizendo, aquelas que não são as técnicas, também têm sofrido um processo de diminuição de carga horária. Ou seja, nós temos cursos na área de informática, na área de eletrônica, eletrotécnico, eletromecânica, enfim, são várias disciplinas, vários cursos que existem nos institutos federais de uma maneira geral. Existem essas disciplinas, tá, que são as chamadas propedêuticas, né, que a gente leciona matemática, física, química, humanidades em geral, e as técnicas tecnológicas. Tá? Então, as nossas disciplinas propedêuticas, que possuíam, tá, uma carga horária de 2.200, 2.300, variando de curso para curso, tem, tá, cada vez mais, desde o processo do golpe que se instaurou, podemos chamar de golpe, né? Já chamávamos antes, agora está confirmado. Desde 2016, com o golpe, que é todo um processo que, de maneira preocupante, do meu ver, não vem sido combatido, porque todo um processo que culminou com o impeachment, com uma lava-jato, com um processo de prisão baseado no modelo político de usufruto da lei, um lawfare, de um processo de emenda constitucional que congela gastos, que estabelece um limite de inflação para o investimento em áreas que são altamente caras para a sociedade, numa sociedade que vinha gradualmente num processo de recuperação, mas que precisava persistir de maneira mais aprofundada, mas estancou em 2016. Tá? Então, em 2016, nós temos todo um processo de retrocesso, e que no conjunto desse retrocesso, com um congelamento de investimentos, que também gerou uma sequência de... Como é mesmo aquele termo bastante utilizado, que não é corte, é contingenciamento. Né? Aliás, eu acho que nós estamos na beira de novo, né? Mudamos o governo, mas enfim, não estou aqui para fazer a crítica ainda, né, nesse início de governo. Mas, enfim, vamos esperar um pouquinho mais, né? Vamos dar um voto de confiança. Mas temos um processo que veio se acelerando em 2016 e que, em 2016, a gente começa a ver uma série de reformas, de planos de curso, que vem fazendo uma diminuição contínua das horas de sala de aula das disciplinas propedêuticas. E, completando, nós começamos a ver também uma diminuição do número de anos destes cursos. De 4 para 3, que agora é uma moda. São 3 anos, porque nós temos que dinamizar, porque nós temos que mandar as pessoas para o mercado de trabalho, nós temos que estar acostumados e adaptados às demandas que estão sendo colocadas para a sociedade, e os nossos cursos vêm diminuindo em número de anos para colocar uma juventude cheia de ideias, cheia de ambições, cheia de sonhos, que pensam que ao entrar numa instituição de nível federal que vai ofertar uma qualidade de um estudo
que muitos deles não teriam condição de alcançar por causa dos preços das mensalidades das instituições, tá, privadas, vão vendo a decepção alcançar níveis cada vez maiores na medida em que a realidade desse ensino público de nível federal começa a ficar cada vez mais aquém das expectativas. Bom, é óbvio que vai ficar aquém das expectativas, porque numa sociedade onde uma parcela gigantesca, né, da população demanda por incentivos, por auxílios, por investimentos, esses investimentos cessam, juntamente com um quadro de recessão, de diminuição do emprego formal, o que vai acontecer? Muitos desses jovens vão realmente necessitar ir para o mercado de trabalho mais cedo. Ao invés de nós, né, nos pautarmos por formas de reação, de maneira a construir estratégias para manter essa juventude com condições de formação, com acesso à alimentação, com acesso à formação, com acesso a bolsas, o que nós vamos fazer? O nosso sistema fazer? Seguir a corrente. Tá? Em 2018, o que a gente vê acontecer? Tá? A matriz CONIF, que organiza a distribuição das verbas das instituições, dos institutos federais, tá? Nesse ano, resolve estabelecer como critério da distribuição dos orçamentos, tá, para os institutos federais, o quê? Um valor vinculado para o ensino médio, ao mínimo estabelecido para os planos de curso. Ou seja, nós vamos pagar um valor X de acordo com cursos que têm a carga horária mínima. 3.000, 3.100, 3.200 horas. Cursos que vão permanecer com um nível de sofisticação, com um nível de aprofundamento que supera essa carga horária, vai receber a mesma coisa. Ou seja, as instituições que quiserem manter um padrão, né, de formação, elas vão estar sendo prejudicadas porque o orçamento delas, tá, não vai, tá, se adequar às necessidades que essa instituição tem. Resultado, tá, óbvio que como a pressão orçamental, de certa forma não vou fazer uma crítica aos colegas de gestão, porque se os cursos, né, vão ser remunerados pelo mínimo de horas que tem em sala de aula, é óbvio que vai ser, né, internamente gerada uma pressão para que essas instituições se reorganizem de forma a se adaptar para que realmente, né, esses cursos, se adequando, à necessidade, ofertem a quantidade, tá, de carga horária mínima. E é isso que a gente tem visto acontecer, tá, desde 2016, com maior intensidade, a partir dessa mudança de critério da matriz CONIF em 2018, e é absolutamente normal a diminuição do tempo entre as reformas dos planos, né, os PPCs, né, os planos dos cursos, e nessas reformulações, diminuição, né, das disciplinas propedêuticas, diminuição da duração dos cursos e botar a juventude cada vez mais rapidamente para fora dos bancos escolares. Isso daí é um problema, mas é um problema que está no conjunto de problemas que aflige a juventude, que é oriunda, né, das classes populares, de uma forma geral. Por quê? Porque eu pego o meu exemplo no campus Restinga, aonde, né, os estudantes, na sua grande maioria, dependem não apenas de condução, que é transporte público, mas dependem de uma meia passagem para não ter de andar a pé, muitas vezes muitos quilômetros, que dependem, tá, do auxílio
para permanência na instituição. E muitas vezes também dependem das bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão, que são fornecidas através de editais, né, no interior das instituições anualmente. A gente tem visto, não apenas de uma forma organizada, estabelecida na ponta do lápis, esses processos de sucateamento com a diminuição orçamentária e a adaptação dos nossos planos, espelhados no que vem acontecendo através do plano que gerou a reforma do ensino médio. Mas isso é parte de um processo que vem levando a diminuição dos orçamentos de uma maneira geral, que inviabiliza que o dinheiro do auxílio permanência seja útil para que os estudantes possam sequer pegar o ônibus. Em nível municipal, pegando o exemplo de Porto Alegre, a gente vê cair o direito ao auxílio a meia passagem escolar. A gente vê a dificuldade para manutenção das bolsas, porque aí a gente tem que cortar de outro lugar, que é fundamentalmente o quê? É um outro elemento que está totalmente conectado. Porque não tem como dizer, e aí parece uma loucura, mas não tem como ficar falando única e exclusivamente de novo ensino médio. Porque o problema do novo ensino médio não é exclusivamente o novo ensino médio. É tudo aquilo que começou a ser gestado, podemos jogar ainda para o período da última gestão, do Partido dos Trabalhadores, e que vai se acentuar fundamentalmente a partir de 2016, e que, infelizmente, ainda não vem sendo severamente combatido. Pois então, nós vemos as meia passagem desaparecer, o trabalho dos terceirizados sendo precarizado e muitos deles sendo demitidos, resultando num aumento maior de pressão sobre o conjunto dos servidores, e isso faz o quê? Faz com que os servidores, de uma maneira geral, venham se estressando, venham adoecendo, colegas venham se afastando, se licenciando, e muitas vezes aquela licença não remunerada, que leva a terem de fazer processos para professores substitutos, e de forma nenhuma, falar tem excelentes profissionais, mas isso tudo, no geral, leva a um entra e sai de profissional, que leva a um desgaste e a um processo de fragilidade pedagógica, que vai tornando o nosso fazer diário enlouquecedor. E os estudantes vão vendo o quê? De uma maneira, no seu dia a dia. Vendo os professores tendo de mudar a sua grade de horário o tempo inteiro. E os alunos que não têm dinheiro, muitas vezes, para vir todos os dias, ficam escolhendo, hoje eu vou vir nessa disciplina, porque eu preciso recuperar conteúdo aqui. E aí, então, eu não vou vir naquela, porque nesse dia tem isso, aquilo, aquilo outro. Então, as pessoas começam a escolher, e aí nós não estamos falando de um ensino num colégio estadual, de periferia. Estamos falando de um colégio de periferia em Porto Alegre, de um instituto federal. Mas o mesmo vem acontecendo em outros campi do IFRS, que não necessariamente estão na periferia, mas que tem um público de estudantes periféricos. Eu não sei como é que é aqui na escola do FSM, então, um instituto tecnológico, tem uma escola. Eu não sei como é que está a entrada do público aqui na instituição, mas no IFRS, de uma maneira geral, a gente tem visto a extrema precariedade para manutenção de vínculo, Bom, nem vou falar em êxito, que é a conclusão do seu ensino dentro de um período que seria adequado. Nós não conseguimos, por quê? Porque, fundamentalmente, falta dinheiro. E aí, fazendo o link de novo com o novo ensino médio, eu tenho tido a oportunidade de debater essa questão como parte do Sindoif, no interior, debatendo junto com professores da rede pública estadual. E o que esse ensino médio
modificado tem feito é um assinte, é um deboche, é uma crueldade. Por quê? A criação desses ditos itinerários nada mais faz do que precarizar o ensino, trazer a ilusão de oferta, de possibilidade de escolha que não existe, uma escolha que não existe, mas com uma ideia de que pode gerar formações alternativas, com o quê? Com o mesmo tipo de orçamento. Vem cá, como é que tu vai fazer educação sem dinheiro? Como é que tu vai pensar uma educação que pense em ciência, tecnologia, em áreas humanas, em áreas da natureza, em áreas matemáticas, sem dinheiro, sem laboratório? Tu não vai fazer. E tem outro, né, que é um recorrente problema que a gente vê para os estudantes, que é o seguinte: a dificuldade para transferência de escola, que muitos professores e estudantes, eu tive a oportunidade de ir a Tramandaí, Osório, mês passado, vem relatando, porque muitas escolas mal tinham possibilidade de colocar 2 itinerários, a maior parte, um só. E aí? E aí um estudante que precisa mudar de escola, tem que se adequar a esse itinerário, vai achar escola onde? Não acha. E aí tem que permanecer e gasta mais, né, com transporte, que não consegue. O que está acontecendo? Está se jogando cada vez mais rápido a possibilidade de evasão escolar sobre essa juventude e impedindo, né, no curto prazo, já para agora, nos próximos anos, dessa juventude poder chegar no ensino superior. Por quê? O ensino particular está se adequando. O ensino particular, o ensino privado, está oferecendo todos os itinerários e não está fragilizando a formação das disciplinas básicas. Não está prejudicando. Então, essa juventude do ensino particular vai praticamente tomar todas as vagas do ensino público, né, no nível superior, a não ser aqueles que forem destinados a cotas. Então, o que está em jogo aqui é a sobrevivência da juventude das camadas populares. E é absolutamente preocupante, eu diria ainda, quase criminoso, a maneira pouco séria, e eu reforço, pouco séria, como o governo atual tem abordado a questão, né, promovendo uma escuta que escuta sem querer escutar muito, tá? Que acena para algumas modificações, como o aumento da carga horária, né, da formação básica, ainda não está bem fechada, né? Se história, geografia, se artes tem realmente importância. Tá? Sinceramente, nós vivemos uma transição de 85 para os anos 2000 para obter algum nível de melhora social. Será que nós vamos ter que viver o equivalente de mais 2 décadas e meia, a partir de 2023, para alcançar o nível que a gente começou a alcançar a partir de 2002? Para quem é da classe média, a gente pode sentar e esperar. Né? Para quem tem um emprego com alguma estabilidade, mas não dá para a juventude ficar. E a juventude tem que nos empurrar para frente. É essa juventude que tem de ter a absoluta percepção de que ela tem de empurrar os setores da sociedade civil, os servidores públicos em nível federal, sejam docentes, sejam servidores, sejam de todas as áreas, porque é o futuro dessa juventude que está em jogo. Tá? E se a gente não ouvir essa juventude, é certo que nós vamos ter pelo menos mais umas 2 décadas, tá, de total menosprezo à juventude, de estagnação e de falta de perspectiva. Né? E com isso eu concluo esse momento inicial.